Olá, eu sou a Mariana E eu sou o Felipe. e nós temos todo o prazer aqui em falar um pouquinho do trabalho do Renato. O Renato apareceu pra gente, surgiu pra gente no momento em que a gente estava começando a fazer os nossos primeiros lançamentos, né? Na verdade, ele acompanhou o nosso primeiro lançamento. Eu produzo conteúdo de viagem e lancei um produto digital no auge da pandemia e foi algo bastante desafiador. E na verdade foi muito desafiador porque, né, a situação mundial, todas as pessoas estavam trancadas e eu criei um produto com foco em planejamento de viagem para quando as coisas reabrissem, as pessoas tivessem com tudo pronto para viajar, né? E a nossa maior dificuldade foi realmente tudo, porque nós somos novatos, né? A gente tinha acabado de fazer o treinamento e tudo Fórmula. mais. E é muito difícil porque você tem que fazer uma transição de produtor de conteúdo para infoprodutor. Que é altamente estratégico, né? É isso? Quer falar? Posso falar. Fala. Que é uma coisa muito estratégica. A Mari principalmente vinha produzindo conteúdo de uma forma mais de entretenimento, sabe? Lógico que ela colocava ali um pouco de conteúdo para informar e para agregar valor, só que não era muito estratégico, era uma coisa que vinha na cabeça dela, ela achava que cabia no momento, ela colocava. E aí eu entrei na parceria aqui pra gente começar a trabalhar. Eu sou formado em marketing e publicidade, e a gente começou a trabalhar junto e pensar formas de poder melhorar o nosso Instagram, o nosso trabalho. E aí, como a Mari disse, a gente começou pelo infoproduto e começamos a desenvolver esse trabalho de infoproduto usando como ferramenta aí o Instagram, o YouTube, essas coisas. Isso. E aí a nossa dificuldade foi realmente em colocar a estratégia no que eu falava, no posicionamento, né, em tudo. E foi um primeiro lançamento com vendas muito sofridas, porque o mercado não estava muito aquecido para isso. Sim. Eu também ainda não estava muito assim naquela situação confortável de me vender. Então foi um primeiro lançamento assim que a gente sim conseguiu formar uma turma, mas foi uma venda ali mesmo suada. Né? E isso, claro, causa alguma frustração, né? Porque a gente não quer, quando você lança um produto digital que você sabe que tem um poder de escala enorme, você não quer fazer formar uma turma pequena, você quer que aquilo chegue a muitas pessoas. Então, nosso primeiro lançamento teve que eu acho até que é normal, mas que pros produtores isso realmente fica uma coisa chatinha, assim, né? De você falar, poxa, podia ter vendido mais, onde foi que eu errei? Então, uma certa frustração. Será que o produto é bom? Questionamento sobre questiona o produto. Muito sobre o produto e tudo. E aí o Renato já me seguia na época e ele fez a proposta ele falou, olha, eu vou ser sincero, eu trabalho com copy, eu gosto muito de tudo que vocês fazem e eu acho que eu posso agregar pra vocês. Eu tô vendo que vocês, se vocês quiserem discutir como foi esse primeiro lançamento e tal, e eu posso acompanhar vocês no segundo, porque pra mim vai ser ótimo, que eu vou colocar também em prática o meu conhecimento estratégico, especialmente voltado pra copy. E pronto, foi essa mais ou menos, o approach foi esse do Renato. E a gente, eu assim, meio sem saber muito o que esperar, porque, né... Não conhecia? A gente não conhecia. Como é que você vai botar na sua parte estratégica uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida? Mas a gente falou, tá bom, a gente também tá na chuva pra se molhar. Então. Nós também estamos engatinhando e se realmente a gente sentir que ele vai agregar, por que não, né? A gente pensou, pô, estamos aqui no processo de aprendizado, estamos no processo que a gente sentiu sim necessidade de uma ajuda de alguém com a visão diferente, de fora do... Isso foi muito importante, de uma pessoa de fora do que a gente está vivendo, porque a gente se envolveu muito com o produto, a gente se envolveu muito com as estratégias. Então, o Renato foi muito importante pra gente, porque ele não estava com um olhar viciado. E além da visão, do conhecimento dele de copy e tal, do que ele sabe de copy, ter ajudado muito também, tirou um pouco esse vício que o produtor e o estrategista que está junto ali, que é um pouco eu aqui no trabalho com a Mari,
de estar viciado e não ver coisas que estão na cara, sabe? Então foi muito bacana essa parte dele também. E o envolvimento emocional também, né? Porque é muito bom você ter uma pessoa que não tem envolvimento emocional e pode te falar, de fato, na sua cara, às vezes, algumas verdades que você precisa entender para poder estruturar melhor o seu lançamento e tal. E para mim, foi especialmente importante porque eu estava começando, né, a fazer CPLs, que são os conteúdos de pré-lançamento, e o Renato, ele fez o copy de todos os meus 3 CPLs, né, nós fizemos juntos, e ele, assim, ficou horas trabalhando com a gente nisso. Revisando. Super disponível. Não só nas reuniões que a gente tinha, mas depois ele continuava trabalhando no copy. Eu acho que isso é muito importante, você falou de reunião, porque o Renato, ele não ficou só no copy. Ele foi além disso. Tiveram vários momentos que, além do copy, que foi a proposta dele de ajudar a gente e se desenvolver junto com a gente, tiveram muitas partes, momentos estratégicos que ele deu muito, assim, força, sabe? Então, ele foi além, ele foi over-delivery pra caramba, sabe? Realmente, foi muito além do que a gente podia imaginar, né, da proposta inicial que ele fez. Ele teve com a gente o tempo todo e pelo WhatsApp, comemorando junto cada venda e assistindo os CPLs ao vivo, dando um suporte, assim, que... psicológico, às vezes. Psicológico até, e a gente se falava super, assim. Então, algo que é realmente fora da curva, que eu acho que é só uma pessoa muito comprometida. Sim, isso responsável, e responsável, que realmente oferece um tipo de trabalho desse, ainda mais no nosso caso, que era em parceria. Então, ele se doou muito e foi muito gratificante, assim, a gente não cansa de agradecê-lo. Obrigada, Renato, de novo. Obrigado. Porque realmente foi um divisor de águas pra gente. Foi. E o resultado veio, né? Porque a gente fez um conteúdo muito mais assertivo, a gente eu sabia por que eu tava falando cada coisa que eu tava falando. Deu muito mais confiança. Dá muito mais confiança, porque... Faz sentido, sabe, né? O que você tá falando ali não é uma coisa muito... que às vezes você pega um método, você segue aquele método daquela coisinha, achando como se fosse um manual certinho. Então, o Renato, junto com a Mari, que é especialista, eles conseguiram criar uma coisa que fazia sentido para a Mari, que tinha estratégia, seguia, assim, métodos e tudo mais, mas com a visão do copywriter ali, dando sentido demais pro que estava sendo falado, né? E foi uma venda mais tranquila de fazer, porque quando você usa, né, as estratégias certas, você não precisa convencer tanto. Você não precisa ficar martelando, compra. Então vendedor sei lá, que é vendedor louco, né? Compra. Então foi uma venda mais leve. Natural, e né? claro que para os outros lançamentos isso também fez total diferença. Então, a partir desse momento, né, desse contato com o Renato, que foi praticamente a primeira pessoa real, né, fora os cursos que a gente tinha feito, primeira pessoa real que a gente teve contato nos universos de lançamento, a gente entendeu muita coisa. Ele apresentou também pra gente outros experts dessa área, e ele falou, olha, segue essa pessoa, assiste esse filme. Então foi uma coisa que foi um divisor de águas mesmo. Isso, que traz benefícios pra gente até hoje, porque ele não simplesmente foi lá, fez o copy pra um CPL, mandou um ponto e largou a gente, um ponto doc, lê isso daí, estuda e se vira, não. Então, a partir daquele lançamento, e a gente também começou a entender melhor o que a nossa audiência queria e se desprender um pouco do que a gente achava que era necessário, importante, e ouvir mais, né, a audiência. E ao longo desses, nós já fizemos 4 lançamentos, e tudo isso foi sendo construído muito com base em coisas que o Renato nos passou na época, no segundo lançamento. E hoje a gente fechou, né, já esse primeiro ano, né, de 2020 com um saldo extremamente positivo. A gente hoje aí tem centenas de alunos, né? Então a gente pode agradecer muito, sim, a dedicação do Renato, que foi uma dedicação, assim, por acho, alguns meses, né? Com certeza. E várias a amizade horas dele também, porque a gente vê que é uma coisa que ele faz com o coração, não é uma coisa simplesmente
business, né? Você vê que é uma coisa que ele realmente se envolveu mesmo, se envolveu, assim, se envolveu no projeto, se envolveu com a gente, sabe, assim, entendeu quem nós éramos também para poder desenvolver o trabalho, e isso foi muito bacana, assim. O Renato foi uma coisa que pra gente foi muito importante, porque a gente, como só trabalhamos nós dois, a gente fica muito com o pé atrás de colocar outra pessoa, outras pessoas no projeto que é muito nosso, a gente fica muito preso, assim, muito com medo, né? com medo de compartilhar, de alguém vai ser roubado, não sei o quê. Mas vão roubar a sua ideia, porque pode acontecer, pode né, acontecer, mas pode acontecer a qualquer momento. Mas assim, essa experiência com o Renato valeu demais pra gente, pra ver que a gente pode estar aprendendo sempre, sempre, sempre um com os outros, sabe? Que as pessoas, por exemplo, no caso o Renato veio para fazer uma coisa só, mas ele fez, não sei nem contar, não cabe nem na palma da minha mão quantas coisas que o Renato ajudou a gente. Foi muito além do copy, foi a parte estratégica, ajudou a gente com tráfego muitas das vezes também, colocou em contato comigo colegas profissionais dele que trabalham com ele de tráfego para me ajudar também. Então assim, tudo que ele podia fazer, ele fez e foi além, sabe? Então isso foi muito bacana do trabalho que ele fez e deixou essa semente que deu muito fruto. A gente terminou o ano, como a Mari falou, com muitos alunos, e a gente aproveitou cada ensinamento dele, cada dica, cada técnica de copy, e até hoje, para escrever um e-mail, para fazer um anúncio, para fazer uma chamada, a gente lembra de várias técnicas e usa várias técnicas que o Renato ensinou a gente. É isso. Então, Renato, mais uma vez, muito obrigada por ter tido você aí junto com a gente nesse projeto que a gente tem tanto carinho. E muito sucesso para você na sua trajetória. E se você vai ser um futuro cliente do Renato, tá ouvindo, pode confiar, porque o garoto é bom. Arrebenta. Você vai ser muito feliz com ele, fica tranquilo. Obrigadão, Renato. Um abraço.